espaço do... Pronto, Yasmin? Sim, professora, pode iniciar. Tá bem. Então, boa tarde a todos. Estamos aqui, então, nesse workshop denominado Água, Recurso Raro e Imprescindível, né? A água, então, é um recurso, né, que há muito tempo é estudado e os cientistas têm mostrado, né, a possibilidade aí de nós termos grandes problemas no futuro em relação à não disponibilidade de água potável, né? Tanto para as atividades, para que os animais, as plantas e o homem possa utilizar, mas também para os processos produtivos, né? Então, em inúmeros processos produtivos, nós demandamos de muita água, né? Para que eles possam eles possam se efetivar. Então, nós estamos hoje aqui com duas convidadas, né? A professora doutora Maria Cristina Bastos Crispim da Silva, do PRODEMA, Programa de Meio Ambiente da Universidade Federal da Paraíba, e a senhora Consuelo Franco Marra, da Agência Nacional de Águas, que vão, então, apresentar seus trabalhos a respeito, que são relacionados à questão da água, né? E também eu gostaria aqui de apresentar o professor Armando Fornazia, da Universidade Federal de Brasília, né? Que vai nos acompanhar e vai ser o nosso debatedor nesse workshop, ok? Professora Cristina, pode começar? Olá, boa tarde a todos. Eu vou tentar colocar aqui a apresentação. Me desculpem, meu computador é muito lento. Vocês estão me escutando? Sim. Pronto, deixa eu botar em modo apresentação. Bom, gente, então é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Falar um pouquinho, né, sobre aquilo que é tão importante, que é a água. Isso aqui não aumentou. Deixa eu ver o que é que se passa. Pronto. Então, a água doce é um recurso que nós pensamos que tem muita água, né, no planeta, é tudo cheio de água, cheio de mar, cheio de água por todo lado. Mas, na realidade, a água doce, ela conta apenas 1% da água que nós temos acesso e na água que nós precisamos para as nossas funções vitais. Então, nós temos 97% de água salgada, parte da água doce, a maior parte da água doce, ela ainda está na forma de geleiras, congelada, e nós temos os rios e os lagos e os reservatórios e a água do subsolo compreendendo apenas 1%. E esse 1%, ela está bastante comprometida. Então, muitas das vezes, nós temos o quê? Nós temos muito esgoto chegando nessas águas e, muitas vezes, sem tratamento adequado, sem, de forma alguma, até as próprias empresas coletam esgoto e botam nos rios. Então, essas são situações que são muito comuns de ver, além desse cano que é do morador local no rio, mas nós temos grandes galerias de esgoto, que são a própria empresa que coleta esgoto que devolve para os rios. Quando não é esgoto de águas negras, nós temos aqueles caninhos que muita gente joga no meio-fio e que vai pelo meio-fio para as galerias pluviais e acaba chegando também nos rios. Então, como resultado de tudo isso, o que é que nós temos? Populações doentes, né? Quanto menos tratamento de esgoto, mais as populações são doentes, ambientes aquáticos poluídos, né? E os rios geralmente eutrofizados e degradados. Então, o que nós encontramos é uma grande produção de microalgas, deixando a água verde, porque o esgoto não deixa de ser adubo, né, gente? E as plantas aquáticas que crescem demais, fazendo essas florações de macrófitas, que fazem com que haja essa grande quantidade de plantas que auxiliam a prejudicar mais ainda o rio, porque impede a luz, aumenta a decomposição, diminui o oxigênio, então é bem complicado quando elas tomam completamente a superfície da água. Aqui em outro rio, né? Nesse aqui nós temos a presença da Eichhornia crassipes, que é a água-pé. Aqui nós temos a presença da alface d'água, que é a Pistia stratiotes. Essas plantas elas vão crescer uma espécie a outra espécie, dependendo da quantidade
de poluição. Então, quanto mais poluído é a água a pé que cresce, quanto um pouco menos poluída é a pístia, e assim por diante. Então, quando a gente tem estações de tratamento de esgoto, o que é que nós vamos ter? As chamadas lagoas de decantação. O sistema australiano é o sistema mais utilizado no Brasil. Aqui em João Pessoa, essa é a nossa estação de tratamento de esgoto, e se vocês olharem aqui nessa foto ao lado, essa é a cor da água que é lançada no rio. Essa água foi coletada já na saída da estação de tratamento de esgoto para o rio. Então, vejam que essa água não tem nada de tratada, ela está cheia de nutrientes, está cheia de microalgas. Essas microalgas, a maior parte delas são cianobactérias. As cianobactérias são potencialmente produtoras de toxinas e a gente pega tudo isso e joga no rio. Então, vejam a questão problemática que nós temos em relação à água. Só para vocês terem uma ideia da gravidade da situação, aqui é um ranking, né, que é divulgado pela Trata Brasil, e dentre as 10, no caso das 11, né, cidades que mais tratam esgoto, nós temos Governador Valadares. Governador Valadares coleta 97% do seu esgoto, mas se a gente olhar aqui, ela trata zero. Ou seja, ela coleta o esgoto das casas e ela joga diretamente no rio. Então, isso é um caso muito grave, não é apenas em Governador Valadares, é em muitas cidades do Brasil, e muitas nem coleta tem, então a situação da nossa qualidade de água é bastante complicada. Então, o ideal seria nós termos estações de tratamento de esgoto que tenham tratamento de esgoto com alguma lagoa de decantação, se for o caso, né? Mas o ideal era fazer outros tipos de tratamento, que apresenta aqui a presença de macrófitas flutuantes, fazendo aqui um jardim filtrante, que já retira nutrientes, e depois ainda passa por uma wetland com plantas enraizadas que vão ainda mais tirar esses nutrientes e essa água vai sair com muito melhor qualidade. Esse seria um dos ideais, né? Porque ainda está utilizando a lagoa de decantação, que é um processo bem precário de tratamento de água. Então, temos lodo ativado, temos outras propostas, inclusivamente a que a gente está apresentando aqui hoje, que é a T-Wetland. Bom, então, com isso tudo, né, essa introdução é para dizer o quê? É imprescindível, é urgente, é extremamente necessário que a gente trate o esgoto de uma forma eficiente. Então, primeiro é preciso tratar esgoto, depois é preciso tratar de uma forma mais eficiente do que aquilo que nós tratamos, que é as lagoas de decantação. Então, é muito comum nós encontrarmos águas cinzas, né, as águas servidas, águas de lavagem, sendo jogadas no ambiente, como eu já mostrei para vocês. Então, uma das propostas que a gente apresenta aqui é o tratamento individual, domiciliar. Então, com as fossas ecológicas, é possível tratar o esgoto em casa, né? Essas fossas são propostas pela permacultura. Então, nós temos fossas para água cinza, que é o chamado círculo de bananeiras. É muito simples, ele tem apenas um buraco escavado, não leva consumo, não leva impermeabilização, não precisa de alvenaria, não precisa de custo nenhum. Enche esse buraco com troncos e galhos, material de madeira ou com pedras, e aí já fica definitivo, porque os troncos e galhos, de vez em quando, a gente tem que botar mais, que eles vão decompondo. Cobre com palha e planta bananeiras. Então, vejam como o sistema é simples e ele é bastante eficiente. Como é que isso funciona? Essas estruturas rígidas que a gente coloca no meio, que no caso são os troncos ou ramos de árvores, eles servem de substrato para um biofilme, e esse biofilme, que é composto de micro-organismos, eles vão tratar o esgoto e as plantas vão absorver os nutrientes. Então, vejam que ao invés da gente estar lançando esses nutrientes, espalhando pelos rios, aumentando a eutrofização e a degradação dos rios, nós estaríamos usando esses nutrientes para fazer a produção de alimentos. Então, vejam como é simples a construção. É só fazer um buraco de 1 metro de diâmetro por 1 metro de profundidade, trazer o cano da casa para o buraco, encher de galhos e troncos, plantar as bananeiras. Geralmente, nos pontos cardeais, a gente bota 4 bananeiras, uma em cada ponto. Cobrir com palhas, que é para não ter mau cheiro, não ter insetos entrando, etc. E, ao fim de 2, 3 meses, você tem uma produção de bananeiras usando, né, o seu esgoto de águas cinzas para abastecer, para alimentar essas plantas. Bom, mas nós não temos apenas águas servidas em casa, nós temos também as águas do bojo, que são aquelas mais preocupantes porque têm contaminantes. Então, nós temos as fezes, temos a urina e precisamos tratar de melhor forma esse esgoto também. E, nesse caso, a gente também tem uma proposta da permacultura, que é os tanques de evapotranspiração. No caso, agora vai ser uma fossa impermeabilizada para não haja contaminação no lençol freático. Geralmente, nós temos fossas que levam laje, são de alvenaria, mas tem os chamados sumidouros.
Então, quando não tem os sumidores em cima, tem os tijolos vazados embaixo. Então, isso lança de novo esses nutrientes no ambiente e leva à contaminação, inclusivamente à contaminação do lençol freático. Então, essa aqui foi uma situação que nos foi apresentada, um bairro pobre, em que elas têm fossas, essas casas têm fossas, mas as fossas estão todas estouradas. Então, a proposta foi o tanque de evapotranspiração. Como é que ele funciona? Como eu falei para vocês, ele é impermeabilizado, ou com alvenaria com tela-cimento. Ele leva a uma câmara de fermentação, que é a parte mais importante do sistema, que é aqui que vai haver a decomposição da matéria orgânica de uma forma anaeróbia, ou seja, sem oxigênio, e tudo que entra aqui do esgoto já entra diretamente dentro dessa câmara. Por não ter oxigênio, os possíveis patógenos presentes nas fezes, eles vão morrer. Todo o líquido chorume que é originado daqui passa depois para uma camada de entulho, só material grosseiro, não leva areia aqui. Então, aqui vai também se instalar um biofilme que vai continuar o tratamento do esgoto. Como o esgoto não pode descer, que é impermeável, ele vai subir por percolação, vai passar por uma camada de brita, uma camada de areia, uma camada de solo. E em cima nós vamos de novo plantar plantas. As bananeiras voltam a ser indicadas porque elas absorvem muita água e evaporam muita água. Para vocês terem noção, uma bananeira pode absorver de 15 litros de água a 80 litros de água por dia, consoante as condições ambientais. Então, o que vai ser liberado é vapor de água limpa. Então, nós pegamos o esgoto, que poderia estar causando graves problemas no lençol freático, nos rios, e transformamos em alimentos e vapor que vai voltar para a atmosfera, vai voltar para o ciclo da água, vai voltar a ser chuva. Então, essas fossas são bastante interessantes de fazer, são mais baratas que as fossas convencionais, elas não têm laje, têm menor profundidade, então a própria construção dessa fossa, em termos econômicos, é mais barata. E para verem como é simples fazer a construção, aqui foi feita com tela-cimento, depois coloca os pneus, vejam que os pneus, uns são maiores, outros são menores, isso faz com que a água, quando chegar aqui em cima, ela extravase para a metralha, coloca a metralha, coloca uma camada de brita, de areia e de terra. Nós temos que ter alguns caninhos exaustores, porque há geração de gases nesse sistema, principalmente na câmara de fermentação. Então, com o passar do tempo, nós temos isso aqui, ao invés daquele esgoto a céu aberto, né, que vocês viram nas fotos anteriores. Então, com isso, nós resolveríamos graves problemas ambientais, não apenas ambientais, mas também de saúde humana. Porque não tendo essa água escorrer a céu aberto, nós não teremos vetores de doenças, diminuiremos as verminoses, as diarreias e assim por diante. Então, aqui são outras fossas, eu vou passar rapidamente para mostrar que o sistema é o mesmo. Essa é bem maior, mas foi feita com uma câmara de fermentação. Nós já temos feitas outras com mais câmaras de fermentação, 2 e 3 câmaras, dependendo da largura da fossa. Encheu de metralha aqui, a metralha é sempre o que tem, então isso não é comprado, ou resíduo de tijolo, ou pedra, ou telha, né? A gente tem várias camadas aqui diferentes, dependendo do que aparecia. Então, no final, a gente planta, né? Tem aqui as plantinhas, tem aqui o cano de exaustão, e geralmente nós fazemos isso no projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba, e fazemos no formato de oficinas em que as pessoas ajudam a fazer, aprendem a fazer para poder divulgar a tecnologia. Aqui são outras para vocês verem que elas são pequenas, elas podem ser feitas em qualquer quintal. E aqui outra, essa ficou muito bonita. Então, são propostas simples que resolvem grandes problemas. Para vocês verem a eficácia dessas fossas, nós analisamos poços de água antes e após a construção das fossas. Então, vejam o quanto foi reduzido de contaminação, compostos nitrogenados e fosfatados. Esse poço fundo tinha 30 metros de profundidade, esse poço raso tinha 2, mas vejam como os 2 reduziu a contaminação 1 ano após a construção dessas fossas. Mas aí a gente ficou com uma inquietação. Essas fossas propostas pela permacultura, elas são quase perfeitas, porque elas pegam esgoto, a gente consegue produzir alimentos em cima dela, trata esse esgoto e evapora a água. Mas nós estamos numa situação em que nós precisamos gerar água. Então, nós pensamos em modificar um pouco essas fossas de maneira a que a gente tenha a produção de água para reuso. Então, vejam que aqui no início o sistema é todo igual, não é? Ele vai usar o mesmo princípio do tanque de evapotranspiração,
Só que, neste caso, essas fossas que nós desenvolvemos, elas recebem tanto a água negra quanto a água cinza. E isso já favorece nos sistemas que já têm o sistema de coleta de águas conjuntamente. Nós modificamos as dimensões, então as dimensões são proporcionalmente menores do que as propostas pela permacultura. Inserimos um sistema de drenagem dentro do sistema que vai gerar um efluente. E esse efluente pode ser para reuso ou pode ser devolvido para os ambientes aquáticos. Então, aqui seria mais ou menos a nossa proposta, né? O projeto seria fazer um tanque de evapotranspiração, por isso que o nome que nós demos foi TE-Wetland. Nós quisemos manter o nome original, que é tanque de evapotranspiração, TE, porque o sistema de tratamento é muito baseado nele. Então, nós quisemos continuar dando mérito às pessoas que propuseram e inventaram o tanque de evapotranspiração. E nós acrescentamos agora tudo aquilo que a gente já falou e também uma wetland artificial. Então, a proposta é fazer todo o tratamento dentro da fossa principal, que é o tanque de evapotranspiração, e o efluente que vai ser gerado daqui ainda vai passar por um sistema de plantas, um corredor de plantas, chamado wetland artificial, que vai fazer o tratamento mais fino desse esgoto e gerar uma água de melhor qualidade. Nós conseguimos fazer metade de um protótipo, metade do sistema, então nós temos já um tanque de evapotranspiração construído. Para vocês verem como as dimensões são pequenas, esse tanque ele vai ter 20 metros quadrados, 5 por 4, e ele trata o equivalente a 10 casas, 150 metros cúbicos de esgoto por mês. Então, o sistema é bem mais econômico do que outros sistemas e não precisa fazer transporte de esgoto e outras coisas que as empresas em geral fazem. Então, a nossa ideia era pegar um efluente agora daqui para jogar no TE-Wetland artificial. Só que o TE-Wetland ainda não foi construído. Brevemente iremos ter o sistema completo. Então, em cima daquela wetland, nós vamos ter flores, principalmente tipo helicônias, ou bananeira de jardim, que é a cana índica, ou a taioba, ou outras coisas também que podem ser plantadas. Então, vejam que isso poderia ser encaixado em qualquer ambiente, e com isso a gente ter um paisagismo bonito, né, de se ver. Então, só para vocês terem da qualidade do efluente que está saindo do TE-Wetland, vejam a cor dessa água. Para vocês verem que não é uma torneira de jardim, olha aqui o nosso tanque aqui em cima. Então, a água que está sendo gerada é de grande qualidade, seja para reuso, seja para devolver para os ambientes. Então, o quintal que a gente tem essas duas fossas implantadas, como recebe água continuamente, vejam que está sempre verde, enquanto que o vizinho, isso é numa área de caatinga, está completamente seco. Então, em cima da fossa também se produziram alimentos, né? Além das bananeiras, colocaram pé de jerimum, já comi jerimum daí, e outras coisas. Então, é importante que a gente pense na água como um bem precioso e que nós precisamos tratar todo o esgoto que está entrando, mas nessas alturas já temos muito rio poluído, então nós temos também que tratar os rios. Para tratar os rios, nós temos também um processo muito simples, que é o aumento do biofilme natural. Para isso, nós apenas inserimos substrato artificial. Então, esse substrato nós fazemos com cortinas de plástico, vejam como o sistema é simples, com um flutuador. Então, com isso, no plástico vai aderir a comunidade do biofilme, que é uma comunidade composta por micro-organismos, por microalgas, e que vai ajudar na depuração dessa água. Então, aqui só para verem um rio que nós já fizemos isso, nós temos aqui as nascentes completamente contaminadas com esgoto. Aqui nem a estrutura flutuante nós tínhamos, nós botámos só garrafas PET mesmo, porque não foi financiado esse projeto. Também tiramos o excesso de plantas aquáticas, né, o manejo das macrófitas. Onde o rio era muito raso, colocamos apenas pedras. Essas pedras também recebem o biofilme, qualquer superfície rígida recebe o biofilme. Também construímos nessa despoluição desse rio fossas ecológicas, e antes da despoluição nós tínhamos o rio assim, época de chuva, e assim é época de estiagem. Vejam que é um rio completamente problemático, não é? Não tem mais água limpa, e depois do nosso trabalho, em questão de 2 meses apenas, para não dizer que foi tanto tempo, nós passámos a ter o rio assim. Vejam que as plantas, a Pistia stratiotes, que é a alface d'água, continua por aqui, mas como tem muito menos nutrientes e a água está muito mais transparente, ela não cresce tanto. Eu nunca tinha visto o fundo desse rio. Olha como ficou o rio depois desse trabalho, simplesmente colocar aquelas estruturas de plástico.
Então, como efeito em cadeia, nós tivemos o mangue nascendo na praia, nós tivemos muito mais peixes, antes tínhamos 6 espécies de peixe, passamos a ter 15 espécies de peixe, o pessoal voltou a pescar, enfim. Então, para mostrar a vocês que como a água é um recurso extremamente importante, nós temos que tratá-la, né? Tratar a que já está degradada e evitar que o nosso esgoto volte a prejudicar mais esses ambientes aquáticos. Então, precisamos manter a vida nos ecossistemas, precisamos manter a nossa própria vida. Então, é urgente que os esgotos domésticos sejam tratados e que também ações de recuperação ambiental elas sejam efetuadas. Então, há formas simples e baratas de fazer isso, e é possível que até com as comunidades ribeirinhas, sem grandes investimentos, nós consigamos mudar a nossa realidade. Então, agradeço a todos os alunos que participam das pesquisas, que sem os alunos nós não fazemos nada, agradeço a atenção de quem está assistindo e os meus contactos, se alguém precisar de levar algum projeto adiante. Obrigada pela atenção. Deixa eu ver se eu tiro isso aqui. Professora Tânia, está fechado teu microfone. Agradeço, então, a professora Maria Cristina, do Prodema da UFPB, e temos aqui conosco o professor Eugênio Ávila Pedroso, que é membro do PPGA URGS, Porto Alegre, e também do Prodema aqui da UFPB. Eu convido agora a senhora Consuelo Mar, que é da Agência Nacional de Águas. Ela tem mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, né, pela UNB, e atualmente é especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico da ANA, né, integrando a equipe do programa Produtor de Água e coordenou e é membro do Comitê Pró-Equidade de Gênero na Agência Nacional de Águas. Então, Consuelo, tens 20 minutos para a apresentação. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de agradecer à professora Tânia a oportunidade de vir aqui, num meio que é essencialmente acadêmico, falar um pouquinho sobre a nossa experiência com o Programa Produtor de Água, que é uma ação que vem acontecendo já há alguns anos para tentar ajudar em alguns dos problemas que a professora Maria Cristina tão bem apresentou. Eu vou falar, então, o tema que foi dado aqui para a gente sobre produção de água e preservação de áreas rurais, né? E vou falar um pouco da experiência nossa do Programa Produtor de Água da ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Esse programa foi criado com base porque a gente, como órgão público, só pode fazer aquilo que deriva da lei, né? Então, a Lei 9433, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela tem como diretrizes o trabalhar a água em ambos os aspectos, quantidade e qualidade, sempre olhando essas questões, né? Estou dizendo aqui, principalmente naquilo que baseou o programa, né? A integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental e a articulação da gestão de recursos hídricos com o uso do solo, que são a base do Programa Produtor de Água, que é uma ação da ANA, né, que pese que tem o nome de programa, ele é uma ação, porque ele é contínuo, né, e que se destina a promover a conservação de recursos hídricos no meio rural, visando segurança hídrica. Vou falar um pouquinho da nossa história, são 20 anos já, a gente começou lá em 2002, estamos com uma carteira, né, de 120 iniciativas que a gente já apoiou em diversos aspectos, né,
contamos hoje com 60 projetos que realmente são apoiados, que a gente dá uma assistência completa, e estamos em 15 estados do Brasil. Atualmente, todos os nossos projetos são voltados para mananciais de abastecimento. Tá? A gente está em 9 regiões metropolitanas: São Paulo, Rio de Janeiro, Palmas, Rio Branco, Campo Grande, Goiânia, Florianópolis, Curitiba e Brasília. Mais de 2.500 produtores já receberam ou recebem por serviços ambientais. Temos os 60 projetos apoiados, aproximadamente 86 mil hectares trabalhados, um investimento de 45 milhões por parte da ANA. A gente já apoiou a criação de mais de 40 legislações municipais de pagamento por serviço ambiental. Apoiamos na construção da Lei 14.119 de 2020, que instituiu a Política Nacional de Pagamentos por Serviço Ambiental, e estamos atualmente apoiando o Ministério do Meio Ambiente na regulamentação dessa lei, né? Temos alguns projetos que nós apoiamos que já receberam prêmios, inclusive internacionais, e recentemente o projeto Pipiripau, que é aqui do Distrito Federal, ficou em 2º lugar num concurso da Aliança Global pela Água. O programa, ele visa resolver alguns problemas que a gente vê, principalmente na área rural, como esse, por exemplo, uma pastagem degradada, questões como essa de assoreamento de cursos hídricos ou assoreamento de mananciais de geração de energia ou de abastecimento de água, né? Escassez de água nos reservatórios ou nos cursos hídricos, ou então situações como essa, né? Que demonstram um desequilíbrio, uma situação de alagamento como esse numa área urbana. O que é o princípio do programa? É reter a água e os sedimentos na bacia onde a água precipita. Então, se a água precipita numa bacia, ela tem um fluxo superficial, e o que a gente faz? A gente cria estruturas que retêm essa água e facilita a infiltração dessa água, de forma que ela fique a maior parte do seu ciclo dentro da bacia onde ela originalmente se precipitou. E com isso a gente tem uma situação onde você tem, que eu acredito que vocês devem estar vendo o meu cursor, que é a precipitação normal de uma determinada área, né? Esse é o volume de água que precipita, e quando você tem pastos degradados, solos compactados ou áreas urbanizadas, essa água que precipita, ela vai, do mesmo jeito que ela chega, ela vai embora. E o que é que o programa se propõe a fazer? A achatar essa curva para que ela fique o máximo possível próxima a essas duas de baixo. Fazendo essa aqui um pouquinho mais acima, que são solos conservados, mas com uma vegetação com baixa biomassa, e a de baixo é com alta biomassa, que é uma situação de florestas, né? Então, a gente não quer que a água que caia vai imediatamente embora, a gente quer que ela fique o máximo de tempo possível na bacia onde ela caiu, e com isso a gente consiga evitar aquelas situações de escassez de água na onde ela caiu, né? E aí a gente trabalha com 3 módulos de atuação: a de restauração de conservação florestal, a de conservação de solo, normalmente associadas a práticas mecânicas, e o saneamento rural. Para estruturar um projeto que possa ser apoiado, e aí ela tem várias questões que precisam ser abordadas para que um projeto realmente tenha sucesso. Pelo menos nós acreditamos que nós temos uma boa experiência capaz de
de demonstrar um caminho onde seja possível ter sucesso com esse tipo de projeto, né? Então, a gente tem uma identificação do problema, que é um problema relacionado a algum curso hídrico, construção de um sistema de parceria institucional, de forma que vários parceiros que têm interesse em resolver aquele problema se unam para tentar resolver juntos esse problema, faz um diagnóstico da bacia, os arranjos de valoração dos serviços ambientais e o arcabouço legal. É importante ressaltar que o Programa Produtor de Água ele é um programa que trabalha com o pagamento por serviço ambiental, tá? A gente faz engajamento dos produtores rurais, faz um chamamento para ver quem está interessado em participar do projeto e elabora projetos em nível de propriedade desses produtores. Com base nesses projetos, a gente faz a implementação daquelas práticas, né? Módulo florestal, conservação de solo, saneamento rural, e define uma linha de base, a partir do qual a gente começa a monitorar o que está acontecendo dentro daquela bacia, dentro daquelas propriedades que a gente está trabalhando, e também com base no monitoramento, os resultados, a gente faz a verificação da questão do pagamento pelo serviço ambiental, tendo em vista que ele é um pagamento por serviço prestado, ele não é bolsa, não é nada disso, é preciso que haja um serviço prestado e que ele seja remunerado, e depois se faz toda uma avaliação de como que esse projeto está se comportando e volta e refaz todo o ciclo novamente para ajustes, adequações, ampliação, redução da área, e esse é um ciclo que permanece ao longo da vida do projeto, né? Num primeiro momento, o que chama muita atenção, e a maior parte dos trabalhos publicados que envolvem o Programa Produtor de Água, falam da questão do pagamento pelo serviço ambiental, porque realmente talvez hoje no Brasil um programa que tem mais sucesso na implementação da política de pagamento por serviço ambiental no Brasil. Mas a gente entende que o coração dos nossos projetos, que faz com que eles dêem certo realmente, é a parceria, o sistema de parceria entre as instituições, onde se constroem soluções para todos os problemas que aparecem. Todos os tipos de problema, sempre aparece um parceiro ou outro que ajuda a resolver as questões que são postas. Então, em que pese que o PSA é a cereja do bolo, a gente acha que os projetos dão certo quando você tem um sistema de parceria forte, que é justamente essa setinha vai e volta aí desse desenho, porque tudo volta para o sistema de parceria para que se busque soluções, né? Como eu disse, você parte sempre de uma bacia, porque a bacia hidrográfica é a unidade de planejamento do nosso sistema de gerenciamento de recursos hídricos, então sempre se trabalha em nível de bacia. Então começa com um diagnóstico nível de bacia, e aí depois do engajamento dos produtores, quem quer participar do projeto, porque a adesão dos produtores rurais é voluntária, nada é imposto, nada é obrigatório, tá? Sempre é um chamamento para um engajamento voluntário deles. E aí se faz uma análise de paisagem, nível das propriedades, e se avalia quais são as intervenções possíveis para que se tenha a maior parte de água infiltrada, a maior parte de erosão evitada e a maior parte de vegetação, floresta em pé, preservada ou restabelecida, restaurada ou recuperada. Tá? Todas essas feições, quantidade de água infiltrada, erosão evitada e vegetação mantida ou restabelecida, gera direito a receber pelo serviço ambiental prestado. Tá? Então, essa é a base do programa. E as intervenções que são feitas em nível de propriedade, no módulo florestal, a gente tem instalação de cercas para conservação e preservação
de cobertura vegetal, temos plantios, atividades de plantios, que levam a situações como essa. Isso aqui são fotos reais, essa foto antes e depois é do projeto de Extrema, que é um dos nossos projetos que é bastante premiado, inclusive internacionalmente, e esse outro é um outro projeto no sul, essa também é o mesmo local, antes e depois, um dos resultados que a gente apura com aquele monitoramento e que gera direito ao pagamento pelo serviço ambiental. Conservação de solos são terraços em nível e também adequação de estradas rurais, com a construção de dispositivos de drenagem das estradas, evitando o máximo de escoamento da água ao longo das estradas, que é um dos principais fatores de erosão. Então, você pega uma encosta, coloca ela com essas estruturas de terraços e barraginhas, de forma que você possa captar toda a água de chuva que cai ali, para que ela fique reservada e infiltre. Em vez de escoar diretamente para o curso hídrico, ela fica retida e vai infiltrando aos poucos dentro dessa mesma área onde ela caiu. A mesma coisa em relação à readequação de estradas rurais, que são os principais vetores de erosão, onde a gente cria estruturas que retêm a água da chuva que cai nas estradas, como essas barraginhas, ou essas lombadas ao longo das estradas, de forma que a água não escoe por muito tempo, ela é retida ali mesmo e escoada para bigodes, barraginhas ou terraços às margens das estradas. Com isso, você tem a prestação de serviço ambiental e a consequente possibilidade de remuneração pelo serviço ambiental, né? Aqui nós temos uma propriedade que é aqui do Distrito Federal, na região do Pipiripau, do projeto do Ribeirão Pipiripau, num espaço de tempo de 2009 a 2021, onde você tinha em 2009 não tinha nenhuma atividade, em 2021 a estrada que passa aqui em cima já está toda com barraginhas, com estruturas de retenção da água de chuva, a estrada interna da propriedade também com estruturas de contenção de água de chuva. Desculpa. Deixa eu voltar aqui. E também com terraços na área produtiva, uma APP de margem de rio, uma reserva legal, um excedente de vegetação, tudo isso gerando a esse produtor o direito aqui. No caso, ele está recebendo R$350 por hectare por ano, apenas para fazer esse tipo de adequação na propriedade dele. Esse verdinho aqui, esse vermelhinho, são cercas que separam a APP, né, que é a área de preservação permanente, da reserva legal, e aqui ele tem um excedente de vegetação que ele também passa a ter direito a receber pelo serviço ambiental que ele presta. Essa é a essência do programa Produtor de Água. Isso aí vocês estão vendo, o nível de propriedade não é projeto, é realidade, é uma coisa que realmente foi feita e existe hoje. Nos primeiros anos do programa, a gente trabalhou com a implantação do programa a partir de manifestação de interesse, né? Então, os municípios procuravam a gente, ou a gente soltava editais de apoio a projetos, e então tinha a inscrição, ou eles mandavam ofícios solicitando apoio a projeto. Assim foram feitos os projetos, essas 120 iniciativas, que acabaram virando 60 projetos que nós apoiamos. Nessa primeira fase, o foco era projetos que tinham a questão da política de pagamento por serviço ambiental e atendia
principalmente a área com problema de falta de água, né, que era questão muito mais de mananciais de abastecimento. E a mensuração dos resultados dos nossos projetos era feita de forma indireta, que era erosão evitada, contaminação evitada. Em cima disso, a gente mensurava os resultados e fazia, por exemplo, o pagamento aos produtores rurais, né? Nós estamos agora entrando numa nova fase do programa que ele não vai, a gente não vai mais apoiar projetos individualmente. A gente vai apoiar estados e comitês de bacia, e os estados e os comitês e agências de bacia é que, por sua vez, irão apoiar individualmente projetos, né? Projetos podem ser locais em determinados municípios ou regionais, como é hoje. Hoje nós temos projetos que são em determinados municípios e temos outros que abrangem regiões, né? E também os projetos que a gente vai apoiar de agora em diante são aqueles localizados em áreas com maior potencial de recarga, né, levando em considerações questões de solo, aquíferos, capacidade de infiltração, porque antes era basicamente uma manifestação de interesse, porque a gente queria testar o modelo foi testado, foram 20 anos, mostrou que funciona, essa estrutura funciona, dá resultado, e então agora a gente vai focar em identificar e apoiar locais onde os resultados são maiores do ponto de vista realmente o ponto de vista de água, de infiltração de água. E agora estabelecendo também as estratégias de mensuração dos resultados diretos, né? Quanto que realmente a gente teve, digamos assim, de água infiltrada em cada um dos projetos. E nessa estratégia nossa de mensuração de resultados, essa interação nossa com o pessoal da academia é muito importante para a gente, porque é da academia que vêm as principais ideias, as principais inovações. A gente sempre está muito atento a tudo que vem da academia, porque são sempre as principais soluções, as inovações. A gente muda o apoio que a gente dá às estratégias de recomposição de cobertura vegetal, as estratégias de infiltração de água no solo, né? Uma estrutura ou outra que tem uma melhor resposta num determinado tipo de relevo, ou num determinado tipo de solo, mensuração de serviços ambientais, né? As experiências, as teorias, as ideias. E agora, principalmente em relação a essas questões de identificação das áreas com maior potencial de recarga e também as estratégias de mensuração de resultados, né? São as nossas fronteiras atuais, né? E também uma questão que a professora Maria Cristina falou e que realmente nos interessa muito, e que é a questão do saneamento. Hoje a gente apoia com a instalação de fossas biodigestoras nas propriedades rurais, né, mas normalmente atendendo apenas a área doméstica, né, as habitações. Mas nós temos um problema muito sério, que é a questão dos efluentes das atividades produtivas, principalmente de pecuária, né? A criação de gado, porco, as criações, né? E os dejetos que isso gera, e que a gente realmente percebe que é uma fronteira, porque a gente, com recurso público, não pode resolver, porque faz parte da atividade econômica, né?
Mas a gente sempre está atento a essas estratégias e me interessou muito o que a professora Maria Cristina trouxe, porque eu vejo um potencial muito grande da gente indicar esses tipos de solução quando a gente se depara com ela sendo apresentada de uma forma tão didática assim. Acho que é isso, muito obrigada, está aí meu contato, se alguém quiser entrar em contato, aí a gente pode trazer mais informações, estamos à disposição. Mais uma vez, obrigada, professora Tânia. Obrigada, Consuelo. Professor Armando Farnazia, então, da UNB, passa a palavra para você direcionar as perguntas. Bom, boa tarde a todos, todas. Parabéns pelas excelentes apresentações. Para tentarmos dialogar um pouco, né, com o que o público está colocando, né, na hora das apresentações, eu vou passar aqui alguns questionamentos que foram compartilhados aqui em nosso chat. Então, primeiramente, para a professora Maria Cristina, surgiram 2 questionamentos, né? O primeiro questionamento da Eliane, que coloca, né, professora Maria, em João Pessoa, vocês conseguem a aprovação do município para construir essas fossas? Vejo que em alguns municípios, né, há uma resistência na aprovação de projetos relacionados à permacultura. E também outra questão do Luciano, gostaria de saber, por favor, a respeito do Círculo da Bananeira, aonde é que fica posicionado o cano de exaustão dos gases? Fica posicionado dentro dos pneus? Então, primeiramente, eu passo esses 2 questionamentos e depois passo para a senhora Consuelo. Certo. Então, eu esqueci o nome da primeira pessoa. Eliane. Eliane. Então, Eliane, você faz uma pergunta perfeita, porque o nosso maior problema geralmente fica em cima do apoio institucional a nível de gestão pública. A gente tentou levar essas fossas para um município vizinho de Cabedelo e eles vieram com a história que tinha que ser dentro da norma. Mas a gente foi olhar e tudo que a gente se propõe está na norma. Então, se é o jardim filtrante, está na norma, se é a parte de filtração, está na norma, se é a parte de gestão anaeróbia, está na norma. Então, enquanto que a norma 13969, salvo erro, ela propõe tudo isoladamente, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, a gente junta várias formas de tratamento num único instrumento. Então, quando vem com essa questão, não tem que ser baseado na norma, a gente está dentro da norma. Eu até tinha falado com colegas nossos da gente rever a norma, apresentar novas propostas, mas quando eu fui olhar realmente, não precisa, porque já tem tudo na norma. Então, a gente não tem tido muito apoio nem das estações de tratamento de esgoto, né, das empresas, nem dos municípios, e a gente está tentando muito trabalhar junto com as próprias comunidades, com as próprias pessoas nesse sentido. No entanto, eu estou muito feliz agora porque a gente conseguiu fazer uma parceria com a FUNASA. Então, a FUNASA viu o tipo de fossas, se interessou bastante, e a gente vai conseguir construir 4 protótipos, por isso que eu estava dizendo a vocês, em breve a gente vai ter já tudo construído, porque ela nos chamou para fazer 4 protótipos em 4 municípios diferentes, com quantidade de chuva diferente, com qualidade de solo diferente, porque é um sistema de filtragem, né? E ela também recebe água por cima e não apenas pela fossa. Então, a gente vai conseguir ter toda essa noção, inclusivamente, da qualidade A gente já viu quando a água sai da fossa, pelo efluente, já é muito limpa. Mas a gente, depois de passar pelo wetland, a gente ainda não sabe, porque ainda não construiu. Então, com essa parceria, a gente vai conseguir trazer mais notícias para vocês em breve. Em relação à pergunta do Luciano, o que eu faço, geralmente, o pessoal coloca, às vezes, em várias camadas. O caninho de exaustão, um tem que estar dentro da câmara de fermentação, que é onde vai gerar mais gases. Os outros, às vezes, as pessoas colocam nas várias camadas de areia, de brita. Eu não coloco, eu coloco só um na própria câmara de fermentação. E eu coloco um cano de 100. Eu não coloco um caninho de 23 milímetros ou de 40 milímetros. Por quê? Porque, apesar das fossas, eu tenho dessas fossas há mais de 10 anos construídas, nunca entupiu. Mas, apesar da gente não ter casos de câmaras de fermentação cheias, porque eu fico sempre pensando, será que um dia vai gerar algum lodo? Será que um dia vai entupir? Então, com um cano de 100 entrando lá na fossa, eu boto o cano de 100 para baixo, quando ele entra, e faço um T e boto para cima também.
Então, se houver algum problema de contaminação, a gente consegue, de contaminação não, de entupimento, a gente consegue com limpa-fossa facilmente limpar. Então, eu coloco o cano de exaustão, precisamente o cano que vem da casa, o cano de 100 desce e sobe o cano de exaustão no mesmo local. Então, o que tiver de gás gerado dentro da câmara de fermentação, ele sai por um cano maior. Não gera mau cheiro, geralmente depois eu até tapo só com uma telazinha, mas não tem mau cheiro no entorno, não tem nada. Então, podem colocar tranquilo, não se preocupem que não vai gerar maus odores. Obrigado, professora Maria Cristina. Bom, passo agora alguns questionamentos para a senhora Consuelo. O primeiro questionamento, né, que aparece aqui, da Eliane. Consuelo, como os municípios entram em contato com vocês da ANA, né, para auxiliar na implantação de projetos municipais? É preciso cumprir, né, alguns requisitos? E aí eu faço até uma segunda pergunta, né? Se existe algum local, alguma bacia hidrográfica que vocês têm visto experiência, onde que esses vários atores, né, o poluidor pagador, o protetor recebedor, né, no caso que recebe e tem esse recebimento por serviços ambientais, né, e o usuário pagador, por exemplo, né, agricultura, onde que eles estão trabalhando junto e que meio que esse ciclo é quase autossustentável, no sentido que alguém está pagando por usar água, alguém está recebendo por proteger, né? Alguém está pagando por estar infringindo lá uma multa ambiental, né? Você tem alguma experiência bem-sucedida dessa autossuficiência? Vamos lá. Primeiro, Eliane aí. Eliane, a fase de apoio direto da ANA para a implantação de projetos nos municípios já não está mais, não existe mais no sentido porque nós não temos mais condição de apoiar a nível de Brasil, nós somos 4 servidores para atender o Brasil, e a estratégia que nós estamos adotando atualmente é através dos comitês de bacia e através dos estados. Mas nada impede que um arranjo de parceiros local construa sozinho um projeto. Nós temos vários construídos independente de estado, de comitê de bacia ou de ANA. Tá? No nosso site, na ANA, tem lá a parte do programa Produtor de Água, e nele tem o manual do programa. O manual explica um passo a passo de como implantar esses projetos. Além disso, no site da ANA, na parte de capacitação, nós temos alguns cursos: conservação de solo, programa produtor de água, pagamento por serviço ambiental, alguns cursos sem EAD, que a pessoa pode fazer a qualquer momento, né? Então, basta entrar no nosso site, lá tem várias capacitações que permitem também que possa construir sozinho esses projetos. Também eu não sei se você teve a oportunidade de anotar o meu e-mail, mas é consuelo.mar@ana.gov.br. Pode me mandar e-mail, eu respondo e passo mais informações, mais orientações, mais material que a gente tem, e faço isso com o maior prazer. Esse é o nosso papel. Nós estamos à disposição da sociedade para isso. Tá? Não precisa pensar que a gente não vai responder, porque nós vamos responder sim, vamos te ajudar em todas as dúvidas, mas não é mais o nosso foco. Tá? O nosso foco vai ser, olha, daqui a pouco vou falar: Eliane, procura o comitê de bacia ou procura o estado, eu não sei de que estado você é, mas de qualquer forma vai ser por aí, tá? Mas pode me mandar e-mail que eu respondo. E o professor Armando, olha, nós temos vários arranjos de pagamento por serviço ambiental funcionando muito bem no Brasil. Nós temos aqui
no Distrito Federal, nós temos o parceiro pagador, é a Companhia de Abastecimento de Água, que é a CAESB, que tinha um passivo ambiental, que ela tinha que investir dinheiro, ela tinha um dinheiro de compensação ambiental. O parceiro que faz o pagamento, a gestão do projeto, que é a DASA, que é a companhia que é a agência reguladora aqui do Distrito Federal, e temos vários parceiros. Aqui é um conjunto, são 17 parceiros que trabalham nesse projeto, e ele é um projeto que aquelas fotos que eu mandei são desse projeto, e funciona muito bem. Então, nós temos, e não é só aqui, tá? Nós temos 60 projetos, desses 60 projetos, nós temos hoje aí, tranquilamente, uns 30 ou mais. Eu chegaria a dizer que 40 deles já estão na fase de pagamento por serviço ambiental, ou seja, já tem o parceiro pagador, os parceiros que provedores dos serviços, né, que são os produtores rurais, e todo o arranjo de valoração do serviço, de medição do serviço e de pagamento por serviço ambiental, contratos assinados de no mínimo 5 anos, em vários, esses 60 projetos aí, eu acredito que na faixa de uns 40 já estão na fase de pagamento por serviço ambiental. Arranjos muito bem feitos, base legal construída, tudo certinho. Respondi aí, professora Fanta. Muito obrigado. Inclusive, assim, até aqui no UNB, no Núcleo de Agroecologia, temos visitado alguns produtores do Pipiripau, dessas áreas, né? Bem interessante. Para a professora Tânia, professor Eugênio, passo para... Ok, boa tarde a todos. Saudação especial aí para Maria Cristina, da qual eu sou colega lá do Prodema, né? E obrigado a Consuelo aí por trazer essa visão mais institucional, né? Que, aliás, a gente da universidade precisa dessa ponte, né? Em termos de políticas públicas da própria regulação, às vezes, né? Para fazer funcionar essas coisas, né? E eu ia fazer uma pergunta específica para Consuelo, se não poderia ser colocado conjuntamente com as águas, com os efluentes, a preocupação com os efluentes das atividades produtivas, né? Se a questão do biogás não poderia ser associada aos produtores de água, né? Porque aí me parece que resolveria, ou quais os empecilhos que tem, né? Para a questão dos efluentes das atividades produtivas, né? E uma pergunta assim que já é um pouco mais ampla, que eu gostaria de fazer também pelo tempo até para as duas, né, para Maria Cristina e para Consuelo, que pensando, né, eu sempre ouvi notícias, talvez porque eu não tenha me dedicado muito, né, do ponto de vista acadêmico, mas de produtores individuais de água, né? Produtores que reativam suas nascentes e coisa e tal. Os produtores individuais, então, não têm mais possibilidades, a primeira pergunta, né? Não tem mais possibilidades de conseguir receber por isso, né? Agora com as novas normas, né? A pergunta é essa, né? E eu vi, assim, né, pelas iniciativas, por outro lado, a questão do Nordeste aqui, né, que tem a questão aí você fala das secas, né, da falta de água, e para Maria Cristina, e ao mesmo tempo para Consuelo, eu não vi ali, por enquanto, falar
no Nordeste, né, de iniciativas já conduzidas no Nordeste. E eu fico uma pergunta para a Maria Cristina, porque tem alguns dizem que o Nordeste não precisa, ele tem a água subterrânea suficiente, né? E que é um problema aí político e outras coisas assim, né? Que impediriam, né? Digamos assim, além da água salobra, né? Que tem em muitos lugares, né? E aí eu perguntaria se ah, acho que de certa maneira já foi contemplada, né? A, a tentativa de fazer políticas públicas, né? Com relação à pesquisa, né, que está sendo feita, e também se no Sertão e no Cariri não é necessário água para esse tipo de pesquisa que vocês estão fazendo. Vamos deixar assim, ó, 3 minutos para cada uma, para a gente não extrapolar muito o tempo. Posso responder aí primeiro, professora? Posso? Então, vamos lá. Sobre o Nordeste, nós estamos atualmente com um estudo para implantação do Programa Produtor de Água no semiárido. Está sendo uma consultoria que está terminando, provavelmente, nos próximos dias, inclusive, onde a gente vai ter um programa desenhado para essa situação. Então, isso é uma coisa que sempre nos preocupou, mas que a gente não tinha muita expertise para trabalhar com isso. Contratamos um consultor e ele está nos trazendo as linhas gerais, digamos assim, de um novo programa voltado para o semiárido. Tá? Eu não participo do acompanhamento dessa consultoria, então não posso adiantar o que está vindo, mas eu sei que já está em fase final, inclusive o consultor está fazendo uma viagem, ou acabou de fazer, ou está fazendo uma viagem na região de Araripina, ali no interior de Pernambuco, para estudar exatamente essa questão no semiárido, né? Nós temos projetos do Programa Produtor de Água na Bahia e temos em Sergipe, tá? Mas é mais litoral e tal, mas temos. São, se não me engano, acho que 3, o total, se não me engano, acho que são 3 ou 4. Sobre a questão dos produtores individuais receberem PSA, né? Nosso programa nunca trabalhou com produtor individual, sempre foi um projeto e sempre trabalhou uma bacia como um todo. Porém, o engajamento no projeto era individualmente, cada produtor. Inclusive aqueles que tinham suas nascentes preservadas, ou têm suas nascentes preservadas, investiram ou mantiveram, recebiam inclusive remuneração de pagamento por serviço ambiental, a valoração do serviço ambiental é maior do que aqueles que recebeu o investimento. Tá? Então, esse é um dos critérios de valoração. Se você já tem, você não só tem direito a receber, como você tem direito de receber mais. Tá? Esse é um dos critérios. Mas aí você tem que estar dentro de um projeto. Consuelo é outro caminho daí? Não, é sempre dentro de um projeto. Dentro de um projeto daquele arranjo de parceiros. Tá? Vamos supor, a bacia do Rio Claro, lá de, sei lá, de Santana do Livramento. Os parceiros, os parceiros interessados naquela água do Rio Claro se juntam, constroem um projeto. Aí a propriedade da dona Maria de Lourdes, que está lá dentro, que preservou, que recuperou e tudo, ela entra para dentro do projeto, atendendo as condições, e aí ela passa a ter direito a receber pelo serviço ambiental, mas dentro daquele arranjo, tá? É assim que funciona. E na questão das atividades produtivas, a gente sempre busca
soluções para o tratamento dos efluentes das atividades produtivas, sempre. O problema é que não pode usar recurso público, no caso, recurso da ANA, para a construção desses tipos de solução. Porque aí recurso público você não pode usar na atividade econômica das pessoas ou das empresas, entendeu? Aí não pode. Então, o que a gente faz dentro dos nossos arranjos? A gente busca parceiros, e aí é a grande maravilha do setor, da questão dos parceiros, que tem interesse em fazer esse tipo de investimento. Às vezes, por exemplo, acontece de Ministério Público, num TAC, vai receber um determinado valor, ele pode direcionar para esse tipo de coisa, por exemplo. Então, esses são os arranjos que a gente usa para tentar buscar essa solução. Uma outra coisa que a gente faz, é isso que eu estava falando, a professora trouxe aqui esses exemplos, é buscar na academia as soluções que são economicamente mais interessantes e apresentar para os produtores, que às vezes eles mesmos, com recurso próprio, fazem. Mas aí a gente tem que buscar aquilo que dá resultado com o menor investimento possível, entendeu? É isso. Acredito que respondi, né, professor? Sim. Professora Cristina? Então, em relação aos produtores individuais de água, né, como o Eugênio falou, eu soube de uns casos através da SOS Mata Atlântica, com o início das conversas da transposição, que o pessoal tinha muita preocupação com deixar mais seco ainda a região lá do São Francisco. E então, muitos proprietários começaram, através da ONG, que incentivou também, começaram a preservar as nascentes. E começou-se a ver que algumas nascentes que eram efêmeras, ou que eram temporárias, só jorravam água quando estava tempo de chuva, passaram a ser permanentes. Então, com esse processo, foi assim, foi muito pingado no início. As pessoas não acreditavam, achavam que não funcionava, mas algumas pessoas começaram a fazer, e os vizinhos começaram a ver que funcionava e começaram a querer fazer também. Então, foi uma coisinha assim de formiguinha mesmo. Mas, a partir daí, como você falou, nós não temos muita água no Nordeste, no subsolo. E esse é um dos problemas. E quando a gente tem, são lençóis mais superficiais, que são salinizados. Porque nós temos muito lajedo. Então, a questão é política, sim, também, porque nós poderíamos ter outras soluções. Por exemplo, a transposição de São Francisco, né? Ela faz falta, não sei se era a melhor opção, se não era, mas ela funciona, ela fez falta e ela está aí. Mas a questão do carro-pipa é uma moeda de troca, os políticos não querem acabar com essa, porque tem um grande poder de barganha em relação a isso, mas há outras formas realmente de resolver a situação. Então, em questão de soluções, o pessoal aqui já utiliza algumas propostas, como as barragens de pedras, que fazem precisamente aquilo que a doutora Consuelo acabou de falar, segurar essa água mais tempo na região, evitando que ela escorra. Porque se a gente consegue que ela se mantenha, mas ela não convém também muito ficar mantida superficialmente. Porque como tem muito calor, muita evaporação, e muita insolação, temperatura adequada, a gente tem muita floração de microalgas. E nessas florações de microalgas, a gente tem o grande crescimento das cianobactérias, que são bem problemáticas, que elas podem produzir toxinas. Então, até para uso, restringe o uso da água. A água está lá, mas a gente não pode usar. Então, as barragens subterrâneas são outras propostas também, que já são, algumas são implantadas, mas não se consegue implantar em todo lado. Porque se a gente tiver o afloramento rochoso muito aflorado, não tem onde fazer nada. E isso acontece aqui em muitas regiões que a gente tem, principalmente a região granítica aqui no interior. Mas algumas regiões especificamente, região mais de várzea, uma região que tem um pouco mais de areia, de sedimento, isso é possível fazer, e as pessoas em alguns pontos já fazem. Então, eu acho o seguinte, que a gente tem que aproveitar o potencial. Então, a gente tem soluções individuais, com as fossas ecológicas, com as fossas biodigestoras propostas pela Embrapa, tem. Desde que a fossa biodigestora proposta pela Embrapa, ela gera um biofertilizante. Se ele for usado como biofertilizante na agricultura, tudo certo, mas se ele for de novo lançado no ambiente, ele é muito rico em nutrientes. É nutriente. Então, se ele chegar no rio, ele vai dar problema também. Então, a proposta é
fazer nas casas individualizadas rurais, fazer as propostas individualizadas, que são perfeitas, porque elas não geram efluente que vai contaminar, mas nós temos que aproveitar o potencial das cidades, nós temos que aproveitar todo o esgoto que é produzido numa comunidade, num bairro, numa cidade. Esses wetlands que a gente está propondo, eles podem se encaixar numa praça e tratar, sei lá, 10, 20, 30, 50, 100 casas. Ele pode se encaixar no final de uma rua, porque eles são de pequenas dimensões. Lógico que ele é dimensionável, se for para 100 casas vai ser maior do que se for para 10 casas. Mas como ele é dimensionável, qualquer terreno baldio, e a gente faz sempre de preferência, né, por gravidade, para evitar as elevatórias, que são outro problema, outro gasto. Essas fossas não têm manutenção, a única manutenção seria a produção, a manutenção das plantas em cima. Então, essas fossas em dimensões maiores para tratarem mais casas, podem ter uma horta comunitária em cima. Então, com isso, a gente poderia ter, ao longo das praças, até antes de chegar no rio, em alguns pontos, essas fossas estrategicamente construídas, e a gente ainda poderia ter hortas comunitárias em cima delas, né? Poderíamos ter as bananeiras, mas também hortas comunitárias. E aí as próprias pessoas que usam essas hortas, elas fariam manejo, porque esse tipo de fossa não tem manejo algum. Então, até em termos de manutenção desse tratamento de esgoto, tudo isso é muito positivo. Então, se a gente conseguir, como a gente estava falando, a gente precisa gerar água. Então, seja segurando a água que cai naquela região, como o doutor Consuelo já bem falou, seja pegando uma água que poderia ser problemática, né, gerando esgoto que vai para o ambiente e vai contaminar, mas tratar essa água e torná-la reutilizável no sistema novamente. Então, se a gente consegue isso, a gente já está com 1 ano de monitoramento desse efluente que está saindo só da fossa sem o wetland, e a água é de muito boa qualidade. Então, se a gente conseguir que com a wetland ainda fique melhor, eu tenho esperança que a gente consiga produzir água, inclusivamente para consumo. Porque a gente não tem parasitos, a gente já tem analisado, não tem parasitos, os coliformes são muito poucos, eu estou achando que é porque também a areia que a gente usou para cobrir a fossa, ela estava contaminada com esgoto a céu aberto, então as próximas a gente já não vai botar a areia local, vai colocar outra. Mas assim, ela está de tão boa qualidade que a gente acredita que até para consumo, mesmo que tenha que fazer um tratamento primário, como ensericloro, alguma coisa assim, ou disponibilizar para as estações de tratamento de águas, ela está de melhor qualidade que muita água de rio. Então, se a gente conseguir realmente aproveitar, reusar essas águas, aí já seria um grande benefício, porque a gente estaria disponibilizando mais água, e disponibilizando água de melhor qualidade. Porque numa estação de tratamento de águas, a gente precisa colocar cloro para matar todos os organismos que lá estão. Se a gente não vai ter algas nessa água que está sendo gerada, a gente já não precisa usar algumas coisas. A gente precisa usar o sulfato de alumínio, que é um metal pesado, para fazer a decantação de todo esse material que morreu. Então, se a gente não tem matéria orgânica nessa água, a gente não vai ter esse problema também. Então, até o tratamento vai ser mais barato. Até o tratamento vai ser menos perigoso para a saúde humana, porque a gente não está colocando produtos tóxicos para tratar essa água. Então, dependendo do produto final, que a gente vai saber em breve, se Deus quiser, a gente teria condições de reinserir no sistema água que seria perdida e causaria problemas ambientais, problemas de saúde humana, problemas de várias formas, né? Então, acho que a gente tem que investir mesmo no tratamento de esgoto, porque a quantidade de água que se gera numa cidade, numa comunidade rural, seja o que for, é muito grande. Então, nós vamos encerrar aqui o nosso workshop sobre água, né? E vocês puderam ver, então, né, que a produção de água na área rural é de extrema importância, não somente para os produtores, mas tem regiões que produzem essa água para poder servir cidades, grandes cidades como São Paulo, por exemplo, né? E na área urbana, a produção de águas, né, que a professora Maria Cristina apresentou, os tratamentos que são de baixo custo, né? Nós precisamos, e sustentáveis, a gente precisa pensar bem mais nesses processos, né? Tanto em pequena escala como em grande escala. Nós temos uma empresa no Rio Grande do Sul chamada Tanac, que desenvolveu um produto chamado Tanflor, né? E ela tem uma extrema dificuldade de colocar esse produto, né? Porque os editais pedem produtos químicos, né? Então, o Estado deveria estar melhor informado sobre essas questões da sustentabilidade, né? Para que a gente pudesse dar expressão a essas outras empresas que estão surgindo e fazendo produtos de qualidade sustentável, né? E também projetos como esse que a professora
Maria Cristina e também a senhora Consuelo apresentaram, né, que nós podemos fazer muito mais pela natureza e pela humanidade, né, do que permanecer em modelos que estão consagrados, mas que geram problemas, né? O custo, né, de limpeza da água, né, nas estações de tratamento é altíssimo, né? Então, nós temos que abrir os nossos olhos, né, em direção à sustentabilidade para ver que tem muitas saídas que já foram criadas, que já foram implantadas e que a gente pode colocar em grande escala. Eu agradeço muito, então, a Consuelo Mar, que é da Agência Nacional de Águas, a professora Maria Cristina Basílio Crispim da Silva, do Prodema, UFPB, o professor Eugênio, da UFPB e da URGS, ao professor Armando Fornazia, da UNB, e a nossa audiência, né? E agradeço muito também ao INGEMA esse espaço, ao professor Isaac Kublianskas, que é o seu grande idealizador aí, e a professora Clândia, né? Que faz a gestão muito boa desse evento, que é realizado pela USP, né? E que dispõe esse espaço para outras universidades poderem mostrar os seus trabalhos também, assim como agências do Estado e organizações da iniciativa privada. Um abraço a todos, tudo de bom, e até o próximo INGEMA, né? Tá bom. Queria dizer também para vocês que Maria Cristina e Consuelo quiserem os certificados de participação, ao Armando também, daqui a uns dias já vai estar disponível no site, vocês estão inscritas, né? Então vocês vão ter acesso ali, tá bem? Qualquer coisa, entre em contato. Um abraço, Armando. Um abraço. Também. Tudo de bom, Armando. Tchau, um abraço. Eu que agradeço. Eu posso dar uma palavrinha, só para contribuir? Sim. O meu nome é Luciano Cabral, eu sou daqui da Universidade Católica de Santos, sou doutorando, estive no INGEMA ontem, inclusive fazendo a apresentação, né? E eu gostaria de fazer um comentário, porque eu estou aqui com o Trata Brasil aberto e mostra o ranking de 2021, como sendo a cidade de Santos a número 1 em tratamento de água, fornecimento de saneamento básico, enfim. No entanto, quem passa as informações para o Trata Brasil, a gente desconhece, e fazendo parte do FEIDRO, né, que é a Fundação Estadual de Recursos Hídricos aqui do estado de São Paulo, a gente da Universidade Católica de Santos, a gente aborda esse tipo de situação, que é uma informação errônea, porque a cidade de Santos, ela é uma ilha, junto com um pedacinho de São Vicente, e em volta ela tem a maior favela de palafitas da América Latina. E a cidade de Santos, ela não considera as palafitas e favelas como se fosse a cidade. Ou seja, o lançamento do esgoto in natura polui todo o estuário e polui todo o mar. Sendo uma ilha, a praia, as avaliações da CETESB apontam que a praia é imprópria todos os dias do ano. Então, quando nós, pesquisadores dentro da universidade, a gente vê uma estatística, uma referência, o adequado é a gente verificar essa referência. Eu sei que o tempo já estourou, gostaria de agradecer ao professor Armando, bem como todas as professoras também, e gostaria de agradecer o espaço. Muito obrigado. Até logo. Até o próximo INGEMA. Bom saber, eu sempre dou o exemplo de Santos como coisa boa. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa tarde.